A atriz Carla Sofia Gascon, que foi a protagonista do filme Emília Pérez, está sendo cancelada pra valer agora. E isso se dá pelo exposed de tweets antigos dela e que mostraram agora, demonstraram que ela é, sabe, uma baita de uma preconceituosa, racista. Então o negócio complicou para ela bastante agora. Inclusive estão até questionando como é que vai ser no Oscar, se ela vai aparecer no Oscar, né? Porque o negócio ficou bem feio para ela mesmo, né? E aí eu quero pensar algumas coisas a partir disso, porque isso aqui pode nos mostrar duas coisas principalmente, né? Mas só lembrando, né, que eu já abordei esse caso aqui, né, essa situação aqui da disputa que está se dando pelo Oscar entre dois filmes estrangeiros. Por um lado, Ainda Estou Aqui, produção brasileira, que é um tremendo de sucesso, e por outro lado, Emília Pérez, que está indicado para 13 Oscars. Então, assim, é uma disputa entre esses filmes, e aí começou uma briga na internet entre os brasileiros e os fãs do Emília Pérez. E aí, essa atriz ela tem sido usada, né, como sabe, a porta-bandeiras do filme, né? Ela é a porta-voz do filme e tem ido para entrevistas e tudo mais. E aí começou aí uma treta, né? Começaram algumas rusgas entre os brasileiros e a Sofia Gascon, e até o ponto que ela vai e ela acusa a equipe da Fernanda Torres de estar tentando sabotar a candidatura dela ao Oscar, tentar, sabe, queimar a imagem dela, e aí não deu. Os brasileiros ficaram enfurecidos e aí desencavaram esses tweets antigos dela e o negócio piorou bastante para ela. Então, eu nem posso ler os tweets aqui, porque alguns deles são tão, sabe, preconceituosos que eu acho que o YouTube pode censurar esse vídeo caso eu leia alguns deles. Mas tem coisas, sabe, muito islamofóbicas, insultando muçulmanos, bastante preconceituosas, e também, inclusive, só para citar um caso específico, né, quando teve o assassinato do George Floyd, vocês se lembram, né, o caso dos Estados Unidos, de um homem negro que foi morto pela polícia, a polícia ajoelhou no pescoço dele e ele sufocou. Quando houve esse caso, que levou a inúmeros protestos pelo mundo inteiro, a Sofia Gascon publicou um tweet chamando o George Floyd de um drogado enganador, de um, sei lá, de um golpista drogado. É claro que são outros tweets também igualmente graves. Ela fez críticas ao Oscar também, dizendo que era uma premiação afro-coreana, que estava lutando, sabe, essa tentativa de ser diverso. Ou seja, há muitas coisas bem complicadas da Sofia Gascon, ao ponto que ela apagou primeiro os tweets, depois fechou a conta e desapareceu do mapa. E agora é essa situação. Então, só para você entender aqui quais são os dois pontos principais, o primeiro deles é: cara, não mexa com os brasileiros, porra. Assim, é sério. Se você não quer se ferrar, não mexa com os brasileiros, porque os brasileiros, eles são quase uma torcida organizada virtual, né? Então, assim, se você for um gringo e você quiser ser bem-sucedido na sua carreira, elogie os brasileiros e se contenha para criticar. Então, assim, porque as pessoas ficam indignadas e há vários casos, né, anteriores de brasileiros se mobilizando, seja para erguer alguém, seja para, sabe, alçar alguém, algum status aí acima, ou seja, para destruir essa pessoa. Então, nesse caso aqui, a Sofia Gascon se enfiou na rota dos brasileiros e deu muito ruim. Teve até um cara que publicou um tweet bem engraçado, que ele fala o seguinte, que é o Cole Sprouse. Ele publicou o seguinte, olha: os jeitos mais rápidos para você matar a sua carreira no entretenimento. E aqui está elencado, né? Terceiro lugar, machucar um cachorro. Segundo lugar, ser preconceituoso ou, sabe, expressar algum tipo de discriminação. E número 1, ofender os brasileiros. Nesse caso aqui, você tem a Sofia Gascon ocupando as duas posições aqui, né? Ofendendo brasileiros e sendo preconceituosa. Esse é o primeiro ponto, né? Você tem sabe, um monte de usuários brasileiros, é um dos países que mais utiliza a internet no mundo, e aí mexeu com o brasileiro, mexeu, sabe, com a galera inteira, né? O pessoal fica muito indignado e aí não teve jeito mesmo. Foram lá, sabe, revirar a vida da Sofia Gascon e encontraram coisas bem graves. Como eu falei, não posso nem sequer ler alguns desses tweets aqui dela, porque eu acho que pode dar problema aqui. Mas são coisas muito islamofóbicas mesmo. E aí entra o segundo ponto, né?
que é o fato de você pertencer a um grupo minoritário não significa que você não vai ser preconceituoso com outros grupos, né? Não quer dizer que você é uma pessoa legal, não quer dizer que você é uma pessoa maravilhosa, não quer dizer que você é uma santidade. Não é. A pessoa pode ser escrota e ser de grupo minoritário, a pessoa pode ser preconceituosa, racista, homofóbica e qualquer outra coisa sendo de um grupo minoritário, porque uma coisa não exclui a outra, né? Eu só quero citar aqui para vocês esse quadrinho aqui, que é o Maus, que é escrito por Art Spiegelman, são 2 volumes. E esse quadrinho aqui conta a história do pai, do quadrinista, né, do Spiegelman, conta a história do pai, que era um sobrevivente de Auschwitz. E aí ele vai, né, relata como foi todo o processo, né, tomada do poder do nazismo lá na Polônia, a invasão, né, da Polônia, e aí como eles têm que se esconder, depois fugir, assim por diante, até o ponto que são levados para o campo de concentração, e depois conta a história do pai, sabe, a vida dele que ele tem em Nova York. E aí, acho que no 2º volume, se não me engano, o quadrinista, né, o Art Spiegelman, começa a ter que lidar com o fato de que o pai dele é racista. Ou seja, o pai dele é um judeu, alguém que foi perseguido, quase foi morto, passou tempo no campo de concentração em Auschwitz, porque estava num regime, né, estava num governo racista, que era de superioridade racial, né, os alemães, os nazistas. Então ele quase é morto por uma ideia eugenista de pureza racial, e ainda assim esse homem judeu, sobrevivente de Auschwitz, sobrevivente do Holocausto, também era racista. Então isso é muito comum. Então assim, o fato de a pessoa ser gay não quer dizer que ela não vá ser preconceituosa com outros grupos, né? Ou sei lá, com negros, com asiáticos, com sei lá, com estrangeiros, com imigrantes, ou mesmo com outros gays. A pessoa pode ser negra e ser racista, a pessoa pode ser gay e ser homofóbica. Então eu repito aqui, o fato de pertencer a um grupo minoritário não torna você uma santidade. E aí, ao descobrirem esses tweets antigos da Sofia Gascon, o que vem à tona é isso, né? É uma pessoa que, em tese, né, uma mulher trans, que em tese estaria nesse enfrentamento aos preconceitos, que em tese estaria, sabe, defendendo direitos de minorias, por sua vez está reproduzindo vários preconceitos muito graves. E aí, só lembrando um contexto específico aqui, né? Que a Sofia Gascon é espanhola. Eu moro na Espanha e aqui a gente pode perceber que é um país bastante preconceituoso em alguns quesitos, né? Por um lado, é um país muito progressista em termos LGBTQI+, é um país bastante progressista em termos feminismo também, né, de feministas. Aqui é um país que avançou muito nessas pautas, né? Então, a esquerda é muito forte aqui, a esquerda política é forte, tanto que é governado atualmente por um partido de esquerda, o PSOE. Então, assim, as pautas progressistas em certos segmentos são muito avançadas. Porém, em outros segmentos, é um país ainda bastante atrasado. Por exemplo, é um país bastante racista, né, no geral. Até porque não há, sabe, negros no país. Há uma minoria, sabe, muito pequena. Eu acho que talvez seja, sei lá, 0,5% da população que é negra, um pouquinho, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é uma parcela muito pequena da população. Então, é um país racista. Eles não têm contato com os negros, eles não têm convivência com os negros, eles não, sabe, acaba perpetuando certos preconceitos. Ou, por exemplo, é um país bastante xenófobo também. Se você tem quem é imigrante aqui acaba sofrendo. Claro, imigrante de alguns países, né? Porque a xenofobia geralmente se volta contra países mais pobres, né? Então, assim, vai ser xenofobia contra latino-americanos, contra brasileiros, contra marroquinos, contra pessoas do norte da África, né? Ou contra subsaarianos, então, contra chineses também durante a pandemia. Inclusive, a Sofia Gascon também publicou tweets anti-vacina, negacionistas da ciência. Então, assim, é um país que, no geral, como eu falei, embora tenha pautas progressistas muito avançadas em certos campos, em outros é um país bastante preconceituoso e racista. Então, é islamofóbico também, né? Há muitos imigrantes de países islâmicos aqui e há uma reação, né, a um preconceito em relação ao Islã. E aí, claro, que a gente tem que separar as coisas, né? Porque uma coisa é você criticar certos aspectos das religiões, seja da cristã, seja do Islã, é você criticar certas práticas e certos comportamentos ou certos retrocessos que a gente perceba, né, em relação a certos direitos humanos ou direitos civis. Uma coisa é você fazer isso, né? Uma coisa é você questionar, por exemplo, a obrigatoriedade da burca, por exemplo, em alguns países. Ou, por exemplo, você questionar a aplicação da Sharia, da lei islâmica, em alguns países, que permite, por exemplo, açoitar pessoas ou, sei lá, apedrejar adúlteras. Então, assim, é claro que a gente pode questionar certas coisas. Mas
Mas todo questionamento, mesmo a crítica que você faz a certos aspectos de religiões ou de culturas de outros países, também tem um certo limite de respeitabilidade, né? O modo como você fazer essa crítica e o modo como você vai reconhecer a legitimidade da existência daquela religião, das pessoas daquela religião e das escolhas que elas fazem no interior daquela religião, ao mesmo tempo em que você não vai usar isso para discriminar essas pessoas. Então, nesse caso, né, nos tweets da Gascon, passou muito o limite do respeito, passou muito o limite da mera crítica ou do mero questionamento, passou a ser, de fato, a propagação de preconceitos bastante graves. E é por isso que ela está sendo cancelada. Aí eu quero entrar no último detalhe, né, porque vocês sabem muito bem a minha posição sobre isso, né, como eu acho que é injusto e não faz sentido a pessoa ser cancelada por publicações do passado, ou pessoas do passado sendo canceladas porque elas propagavam preconceitos da época, né? Ah, o Marx era racista. É claro que ele era racista, todo mundo era racista em 1800 e pouco. Ah, não, mas fulano era machista, Schopenhauer era machista. Todo mundo era machista em 1840. Quem não era, era exceção. Quem não era, era para ser admirado. Não quem perpetuava os preconceitos da época, né? Então eu acho muito ridículo isso. Acho anacrônico, né? Você tentar cancelar postumamente certas pessoas. Eu acho uma babaquice isso. E aí o caso, por exemplo, da Fernanda Torres, né? Que resgataram lá, sabe, cenas dela do passado, né? De 1990, aí com blackface, querendo usar isso para tentar cancelá-la. E eu acho ridículo, porque como eu falei naquele vídeo ali, está fora de contexto, né? Fora do contexto brasileiro, né? Como as coisas eram pensadas naquele momento. É condenável hoje? É condenável. No Brasil dos anos 90 era condenável? Nem tanto, então fazia parte do jogo, né? Mas é claro que a gente pode questionar e criticar. De qualquer maneira, esses tweets da Gascon não são de 10 anos atrás, não são de 30 anos atrás, não são de 50 anos atrás. São tweets agora, né? De 2 anos atrás, 3 anos atrás. É da pandemia. Ela estava tweetando agora. E aí isso torna mais grave, porque daí a questão das falas pretéritas tem a ver também com as mudanças de postura da pessoa, né? Tem a ver com o modo como ela compreendeu o que ela disse de errado, o que ela fez de errado, e hoje em dia já não reproduz mais. Então se a pessoa publicava 10 anos atrás merda, e hoje em dia continua publicando merda, você vai achar que a pessoa não mudou, ela não mudou de opinião. Ou em alguns casos piorou, né? Por exemplo, o Olavo de Carvalho, eu trazia aqui tweets antigos dele, né, publicações antigas dele, e ele tinha piorado, né? Então se no passado ele era menos extremista, ele foi piorando com o tempo. Ou, por exemplo, o Jordan Peterson. Jordan Peterson era alguém que era relativamente moderado no passado e foi piorando com o tempo. Então há casos no qual as pessoas passam a ser mais preconceituosas com o passar dos anos. E aí, quando isso acontece, quando a pessoa, você vê que ela não mudou, que ela não transformou a consciência dela, que ela não refletiu sobre aquilo, aí é claro que você pode usar isso sim como exemplo para mostrar, olha só, olha o que ela realmente pensa sobre as coisas, né? No caso da Gascon, me parece que é isso. Como são recentes e não parece ter havido qualquer tipo de mudança de perspectiva dela nesse sentido, aparentemente, então a gente faz sentido sim olhar isso e dizer, olha só, me parece que é o que ela realmente pensa. E aí entra um outro aspecto, quando a pessoa é de um grupo minoritário, o que ela acaba usando é a bandeira do grupo para se defender, né? Então quem estava criticando a Gascon, ela chamou de transfóbico. Ou seja, as pessoas não estavam criticando legitimamente as coisas dela, as pessoas eram preconceituosas, só estavam criticando a Gascon porque eram preconceituosas. E aí é claro que isso acaba sendo também um abuso, né, desse espaço que ela ocupa. A pessoa pode ser trans e ainda assim ser criticável por coisas que ela fez. Ou coisa que ela disse no passado, né? Então uma coisa não anula a outra. E aí, claro, voltamos ao começo, né? Quando eu falei ali que o fato de você pertencer a um grupo minoritário não quer dizer que você seja uma pessoa santa. Você vai dizer, vai falar merdas, e aí cabe também entender como a pessoa vai lidar com essa situação, né? Como ela vai repudiar o que ela disse no passado, como é que ela vai tentar consertar isso, como é que ela vai tentar reparar esse estrago, que é um estrago coletivo, quando você faz uma publicação preconceituosa contra George Floyd, ou contra muçulmanos, ou contra, sei lá, outros grupos. Então, nesse caso aqui, a impressão que eu tenho é que a carreira da Gascon foi muito comprometida agora por essa situação. Isso enfraquece bastante a posição dela no Oscar. Muita gente está dizendo agora que o prêmio vai para Demi Moore, ou seja, já era bem cotada, já estava, sabe, sendo considerada com bastante seriedade a Demi Moore, então pode ser agora que o prêmio de melhor atriz vá para ela. Ou para Fernanda Torres, né, o que seria o ideal pra gente, né, torcendo aqui pela Fernanda Torres. Mas é isso, essa é a situação, e eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história, né, sobre esse resgate dos tweets da Carla Sofia Gascon, o cancelamento que ela está sofrendo agora, que está sendo bastante grave mesmo. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, então a sua ajuda vai ser muito importante para fazer esse projeto. Link na descrição aqui, se cuide e até mais. Tchau!